A Rafa quis fazer uma brincadeira com seu amigo Paulo e colocou muito limão no lanche dele. Mas não foi dessa vez que ela se deu bem. A Rafa, toda atrapalhada, acabou comendo o lanche cheio de limão. Deu pra perceber pela cara dela, né? O limão é mesmo muito azedo. Quer saber por quê? Se liga! Tá rolando a química. Nem quando a Rafa quer aprontar com alguém, ela se dá bem. No final das contas, o feitiço virou contra o feiticeiro, e foi ela quem acabou comendo sanduíche azedo. Quem nunca fez careta ao chupar um limão? Essa sensação de alimentos azedos é causada pelos ácidos que o compõem. Ouvimos tanto falar de coisas ácidas, mas você sabia que não é somente o gosto azedo que caracteriza uma substância ácida? Os ácidos têm várias propriedades. Além de sabor azedo, os ácidos são decisivos para a coloração da hortênsia, uma flor que pode ter as cores rosa ou azul. Quando o solo está ácido e semeamos a hortênsia, teremos flores cor-de-rosa. Caso contrário, as flores serão azuis. Os ácidos também podem reagir com alguns metais, como o zinco, magnésio e o ferro, produzindo um sal e gás hidrogênio. Por exemplo, a reação entre o ácido clorídrico e o magnésio forma o sal cloreto de magnésio, que pode ser usado na culinária ou na medicina, e o gás hidrogênio. Os ácidos também podem reagir com carbonatos, que se juntam com outros compostos, dando origem a sais. Lembra do experimento que fizemos no Tá Rolando a Química 6, quando tiramos a casca de um ovo usando vinagre? Aquela era a reação entre o carbonato de cálcio, que compõe a casca do ovo, e o ácido acético, o principal componente do vinagre. Os bicarbonatos são sais que reagem muito bem com ácidos, formando um sal, água e dióxido de carbono. Um bom exemplo desse tipo de reação é a ligação entre o bicarbonato de sódio e o ácido clorídrico, que forma o cloreto de sódio, nosso famoso sal de cozinha. As soluções aquosas dos ácidos conduzem eletricidade. Isso acontece porque, neste caso, os ácidos se dissociam, ou seja, se separam em íons. Só para relembrar, os íons são elementos carregados eletricamente. Quando eles estão carregados positivamente, são chamados de cátions, e quando estão carregados negativamente, são chamados de ânions. Vamos falar muito sobre cátions e ânions durante esse programa. Por isso, é importante saber como eles são representados. Para indicarmos os cátions, destacamos a quantidade de elétrons que o elemento perdeu. Um sinal de mais mostra que eles estão eletricamente positivos, ou seja, possuem mais prótons do que elétrons. Um exemplo é o íon de magnésio, que perdeu 2 elétrons e se tornou um cátion. Como já explicamos, os ânions ganham elétrons. Por isso, um sinal de menos mostra quantos elétrons o elemento ganhou. Agora, ele tem mais elétrons do que prótons em sua estrutura. Para exemplificar, temos o elemento oxigênio, que quando recebe 2 elétrons é representado assim. Pessoal, quanta informação! Mas apesar de termos falado das propriedades dos ácidos, não explicamos a teoria mais aceita que define o que eles são. Ao entrar em contato com uma solução aquosa, os ácidos liberam íons H+. Quando isso acontece, podemos ter certeza que se trata de um ácido. Essa teoria da definição de ácidos que a Stephanie explicou foi elaborada pelo químico Svante Arrhenius, que recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1903 por ter proporcionado um grande avanço na química. Mas a teoria de Arrhenius não é a única que define o que são ácidos. O químico Gilbert Lewis, aquele da teoria do octeto, também tinha uma explicação. Lewis dizia que como os ácidos possuem um orbital vazio, eles tendem a receber um par de elétrons. Mas hoje sabemos que essa teoria não é exclusiva dos ácidos. Outros elementos também podem ter essa propriedade. Agora, vamos entender uma das ações dos ácidos no nosso dia a dia. Experimente guardar um pedaço de maçã, por exemplo. Você vai ver que depois de um tempo, ela escurece. A maçã tem enzimas em sua polpa. Quando essa polpa entra em contato com o oxigênio do ar, as enzimas reagem com ele, deixando a maçã escura. O ácido pode desacelerar esse processo, e é isso que vamos fazer agora. Você vai precisar de uma maçã e um pouco de limão. Corte a maçã ao meio. Pingue o limão, que é ácido, em somente uma das partes. Deixe as duas partes em contato com o ar que respiramos durante alguns minutos. Veja que a parte sem o limão escureceu mais rápido, enquanto a outra parte com o limão está bem mais clara.
Mas não pense que é só com a maçã que isso acontece. Podemos usar um ácido como limão para evitar que outros alimentos escureçam em contato com o ar, como a batata e a salada de frutas. Mas não existem apenas alimentos ácidos. Os alimentos também podem ser básicos. Eles possuem sabor adstringente, que é aquela sensação de boca amarrada. 2 exemplos de frutas que dão essa sensação são a banana verde e o caju. Dissemos que os ácidos liberam íons em solução aquosa, certo? Com as bases não é diferente, mas ao invés de liberar o cátion H+, as bases liberam o ânion OH-, chamado de hidroxila. Assim como os ácidos, as bases se dissociam em íons em soluções aquosas. Assim, essas soluções tornam-se condutoras de eletricidade. As bases também são caracterizadas pela quantidade de hidroxilas existentes em sua molécula. Essa quantidade pode variar de 1 a 4 hidroxilas. Quando temos uma única hidroxila na substância, ela é chamada de monobase. É o caso do hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica, que é usada na fabricação de papel, tecido e produtos de limpeza. Se tivermos 2 hidroxilas, ela será uma dibase. Um exemplo é o hidróxido de cálcio, também chamado de cal hidratada. Ela é usada na fabricação de tintas, argamassa, gesso e até asfalto. As tribases são as moléculas que possuem 3 hidroxilas, como o hidróxido de alumínio. Ele é o principal agente de remédios antiácidos que controla a acidez do estômago e aliviam sintomas de azia e úlceras. Por fim, temos as tetrabases, compostas por 4 hidroxilas. É o caso do hidróxido de estrôncio, usado no refino do açúcar de beterraba e como estabilizador em plásticos. Essa quantidade de hidroxilas presente nos compostos depende da quantidade de elétrons que os átomos das moléculas precisam receber para atingir a estabilidade, de acordo com a regra do octeto. As bases também podem ser classificadas quanto à solubilidade. Você se lembra desse conceito que mostramos lá no Tá Rolando a Química 4? Solubilidade é a capacidade de dissolução de um soluto em um solvente. Quando levamos em conta a solubilidade, as bases podem ser classificadas em 3 tipos: muito solúveis, parcialmente solúveis e pouco solúveis. As bases muito solúveis se comportam como solventes e dissolvem muito bem os solutos, principalmente a água. Um exemplo de base muito solúvel é o hidróxido de amônio, mais conhecido como amônia, que está presente em produtos de limpeza e tintas de cabelo. As bases parcialmente solúveis são formadas a partir da união de metal alcalino terroso com o íon OH-. Um exemplo de base parcialmente solúvel é o hidróxido de cálcio, que falamos há pouco. Já as bases pouco solúveis são a maioria. A quantidade de soluto que ela consegue dissolver é tão pequena que é praticamente desprezível. Um exemplo é o hidróxido de ferro 3, aquela ferrugem que vemos nos metais expostos por muito tempo às alterações do ambiente e ao ar, já que nele temos o oxigênio, um grande agente oxidante. As bases também são classificadas em fortes e fracas, por possuírem uma importante característica: o grau de dissociação. O grau de dissociação é o processo em que os compostos iônicos de uma molécula têm seus íons separados. Então ligue os pontos. O processo de dissociação só acontece entre as bases porque elas fazem apenas ligações iônicas. As bases fortes são aquelas que se dissociam muito. Por isso, vamos encontrar vários íons na solução em que ela estiver presente. Essas bases são formadas a partir da união de metais alcalinos e alcalino-terrosos com o íon OH-. Um exemplo de base forte é o hidróxido de potássio, que é extremamente tóxico e corrosivo. Ele é utilizado na fabricação de sabonetes e fertilizantes. As demais bases, ou seja, as que não forem compostas por metais alcalinos ou alcalino-terrosos, serão classificadas como bases fracas, porque apresentam um baixo grau de dissociação. O hidróxido de magnésio é um exemplo de base fraca que você certamente conhece. Ele é popularmente chamado de leite de magnésia e é usado para neutralizar a acidez do estômago ou como laxante, pois absorve muita umidade ao entrar em contato com o ácido clorídrico presente no suco gástrico. Como você já deve ter percebido, uma das maneiras de identificarmos se uma substância é ácida ou básica é através do paladar. Mas ao contrário do que você pensa, o paladar não é o único meio de descobrir se estamos lidando com ácido ou uma base. Existe uma maneira ainda mais eficaz: a escala de pH. A escala de pH vai do número 1 a 14, indicando se a substância analisada é ácida, neutra ou básica.
Essa indicação pode ser vista pela coloração que a substância adquire quando se coloca um indicador conhecido como indicador ácido-base. A cor da substância pode variar do vermelho ao azul, passando pelo laranja, amarelo e verde. Quando a substância é ácida, o pH varia de 1 a 6. O índice 1 representa uma acidez muito maior que o índice 6. A acidez da solução também pode ser vista pela coloração dela. A coloração varia de vermelho a verde, passando pelo laranja e amarelo. Quanto mais vermelha é a coloração, mais ácida é a solução. Já as substâncias básicas apresentam um pH de 8 a 14. Conforme aumentamos a escala, a substância se torna mais básica. A coloração de escala de substâncias básicas varia do verde ao azul escuro, passando pelo verde claro e pelo azul claro. Temos ainda as soluções neutras. Elas apresentam pH 7 e coloração verde. São caracterizadas por não serem nem ácidas nem básicas, ou seja, têm um equilíbrio entre os íons H+, e OH-, liberados nas soluções. Falamos da distribuição e da coloração das substâncias ácidas, neutras e básicas. Agora você vai entender o que são os indicadores ácido-base e como eles provocam a mudança de cor para mostrar de maneira bem simples que tipo de substância estamos vendo. O indicador ácido-base é um composto químico que possui uma propriedade chamada alocrômica, ou seja, a capacidade de mudar de cor de acordo com o pH da substância em contato com ele. Por esse motivo, as substâncias mudam de cor. O indicador ácido-base mais utilizado é a fenolftaleína. Também existem indicadores naturais, mas temos que tomar cuidado. Os indicadores naturais podem mostrar cores diferentes das que apresentamos até agora. Um indicador ácido-base natural muito usado é o suco do repolho roxo, já que é o único que apresenta a mesma coloração das soluções químicas de indicadores ácido-base. É como podemos ver aqui. Neste tubo de ensaio temos uma solução de água e vinagre, que é ácida. Olha como ela fica avermelhada quando pingamos o suco de repolho roxo, nosso indicador ácido-base. Agora, neste tubo de ensaio, temos uma solução básica, de água e bicarbonato de sódio. Veja o que acontece quando colocamos o suco. Ela fica azul. E o limão que a Rafa colocou no sanduíche? Será que ele é muito ácido? Você viu a cara que a Rafa fez quando mordeu o sanduíche, né? Não seja por isso, Stephanie. Para comprovar, vamos fazer o teste de pH do limão usando o suco de repolho roxo. Quando colocamos o suco de repolho roxo no limão, vemos que ele é uma substância bem ácida, já que a coloração está bem vermelhinha. Tá aí a explicação da careta da Rafa. Você pode não perceber, mas consumimos alimentos ácidos e básicos todos os dias. E só através da química a gente pode descobrir esse tipo de coisa. E não é só isso não. Você já deve ter notado o quanto a química permite novas descobertas bem aí na sua casa. Nossa, me deu uma vontade de comer um sanduíche de mortadela igual o da Rafa. Mas vê se não vai colocar tanto limão, hein, Grazi? Até a próxima, pessoal!